Olá, meus queridos, boa noite. Que Jesus nos acompanhe nesse momento de evangelho dessa noite. Meu nome é Silmara. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, porque ao invés de ler os itens, eu prefiro trazer aqui para vocês alguns apontamentos que eu fiz a respeito desse tema, né? E aí nós vamos conversando um pouco. Deixa eu só compartilhar aqui. Então, vamos lá. Uma das coisas que o Evangelho nos traz, no capítulo 27, é a respeito da prece que é reclamada pelos espíritos sofredores, né? Então, vamos abordar um pouquinho qual que é a utilidade dessa prece. Então, uma das coisas importantes aqui para a gente explanar é que a prece, ela não é para a gente ficar pedindo para que Cristo tenha, mude qualquer coisa que eles tenham feito, né? Porque nós, quando desencarnamos, nós passamos por outras etapas, né? E a gente vai de encontro à espiritualidade. Então, nós espíritas acreditamos nesse mundo após a morte. E essa oração que a gente faz para os espíritos que estão ali em sofrimento é justamente para eles se sentirem menos abandonados e infelizes, né? Então, ela é uma ação para a gente reerguer a coragem desses espíritos. E depois eu vou falar um pouquinho mais por que isso, né? Então, elevar o desejo do arrependimento e da reparação, desviá-los do mau pensamento. Quando a gente está na nossa vida aqui de encarnados, nós resolvemos agir de acordo com aqueles princípios que a gente acredita ser o melhor e tudo mais. Nem todo mundo age assim. Porém, o que acontece, né? Quando a gente desencarna, a gente entra em contato com todas as situações que a gente teve a oportunidade de fazer pelo bem e nem sempre fazemos. E aí a gente entra realmente em sofrimento. Então, eu vou colocar aqui algumas crenças que impedem as pessoas de fazerem essa prece. Então, tem algumas pessoas que acreditam que as almas ou elas são salvas, né? Porque pode fazer o que for aqui que depois elas vão ser salvas. Ou então elas são condenadas. Então, para esse tipo de crença, a prece ela fica sendo algo inútil. Então, assim, morreu. Fez o bem, vai para o céu e vai ser salva. Não fez o bem, vai para o inferno e, enfim, vai ficar condenado ali a sofrimento eterno. E aí, para quem acredita dessa forma, a prece ela vira um instrumento inútil. Então, a pergunta que a gente pode se colocar diante disso, né? Cadê o amor ao próximo? Então, se isso de repente fosse uma verdade, diante disso, por que existiria o amor ao próximo, né? A gente está aqui dentro de uma situação onde a gente pode vir a, a ter amor pelos nossos irmãos e acreditar que a gente está realmente num processo onde a gente precisa trabalhar o nosso livre-arbítrio aqui para que a gente possa se tornar pessoas melhores, né? Porque se a gente não pensar dessa forma, fica parecendo que qualquer coisa que você fizesse já está condenado, ou a ser salvo, ou a ser condenado mesmo ao sofrimento. Então, uma crença dessa, ela resseca o nosso coração e ela distancia a gente de Deus, porque Deus ele veio através de Jesus nos ensinar o que é o amor. Então, se a gente se cristaliza numa crença dessa de que não adianta fazer prece e que tudo que nós fizermos aqui já está condenado a um destino, aí a gente vai ficar realmente com o coração bem distante de Deus. Então, negar a prece seria negar a eficácia da consolação, dessa força moral, né? Daqueles que a gente quer bem e daqueles que nos querem bem também.
Então, assim, outros se baseiam, né, na inutilidade dos decretos divinos, ou seja, acreditar que Deus não pode mudar as suas decisões a pedido de suas criaturas, ou seja, não adianta eu fazer oração para Deus porque ele não vai mudar o destino de uma pessoa. Então, isso seria uma crença baseada, assim, num castigo eterno, né, que a pessoa está ali condenada à dor e ao castigo eterno, e baseado na submissão e adoração, ou seja, eu tenho que me submeter e somente adorar, né? Então, é como se o nosso livre-arbítrio ele não fosse respeitado. E aí, nesse caso, né, nesse tipo de crença aí, de decreto, né, que pode passar na mente de muitas pessoas, é como se nós estivéssemos assim condenados a uma perpétua e permanente condição de viver ali no mal, caso a gente tenha feito alguma coisa que não fosse passível de reparação. Uma outra forma de pensar é assim, né? O homem, ele suporta sempre a consequência das suas faltas, então não há só uma infração à lei de Deus que não tenha punição. E aí seria realmente assim, né? A gente pensar na severidade do castigo que é proporcional à gravidade das faltas que cada um pode cometer aqui. Então, seria assim, a duração do castigo depende do arrependimento do culpado e seu retorno ao bem. O que significa isso? Significa a gente... Estou falando sempre de um espírito que desencarnou e se depara com toda a situação ali que ele já vivenciou nessa vida, e ele se depara com esse sofrimento de estar vendo tudo aquilo que ele fez e ficar ali desencorajado para que ele possa ter algum tipo de elevação para esse movimento de espiritualidade. Às vezes a pessoa desencarna e ela não é espírita, ela nem sabe que desencarnou, está ali perdida, de repente ela começa a se deparar com tudo aquilo que ela já vivenciou na vida, aqui tudo aquilo que ela fez, e ela começa a se martirizar ali, ou ela nem sabe o que está acontecendo. E aí, nesse caso, o que acontece, né? Quando a gente faz uma oração, a gente está ali clamando por misericórdia, né? Pela misericórdia divina ali, né? E aí, quando você está ali dentro de uma situação que você está clamando pela misericórdia, a gente tem a possibilidade de Deus escutar essa nossa dor, essa nossa misericórdia aí que está sendo pedida, né? E enviar esperança para que essas pessoas possam entrar em contato com as suas dores e buscarem essa reparação. E aí, dentro da lei divina, aí, né, a reparação seria o quê? Seriam novas provas, novas oportunidades de você ter ali, através do livre-arbítrio, da vontade ser acionada para você fazer o bem, né? Então, a felicidade ou a infelicidade, ela depende da vontade interna de fazer o bem, e não apenas de algo que já esteja condenado ali, né? Então, assim, o espírito que está ali se sentindo culpado, infeliz, ele pode salvar a si mesmo, né? Então, não é o outro que vai salvá-lo, não é a sua oração que vai salvar o outro, mas a sua oração, ela pode encorajar, como eu já vou falar daqui a pouquinho. Então, frequentemente, o que acontece, né? Falta nessas pessoas e nesses espíritos que estão ali desencarnados a vontade interna de fazer o bem, ou às vezes eles nem pensam nessa possibilidade que é possível modificar ali as suas intenções, né? Essa força interna e a coragem para poder agir de uma maneira diferente. Então, de que maneira que a prece ajuda? Acho que esse é o ponto principal aqui para a gente colocar no nosso coração. A prece, ela vai ajudar a não mudar a pessoa, mas inspirar esses espíritos a se encorajarem pensando naquilo que eu estava falando, né? De trazer realmente o bem para o seu coração e de mudar essa intenção.
as nossas intenções quando a gente faz uma oração para os espíritos sofredores é justamente assim, através das nossas intenções, dos nossos conselhos, né? Para dar luz que falta para essas almas e transmitir a lei do amor ao próximo. Então, cada vez que a gente está ali fazendo uma oração para um espírito sofredor, independente do que ele tenha feito, né? A gente está ali podendo exercer a lei do amor, amor ao próximo. E nos permite também realizar a caridade, que essa é a maior missão dos espíritas aqui na Terra, né? E enquanto almas também. Então, a lei do amor, ela é o primeiro e o mais importante preceito da doutrina de Deus. Aí eu trouxe aqui uma frase, que ela não é bem desse tema, mas ela cabe muito nesse momento, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando você se recusa a fazer uma prece, ou alguém se recusa a fazer uma prece para um irmão que desencarnou e está em sofrimento, sabe aquelas frases assim, a pessoa tem que fez o mal, não vê a hora da pessoa realmente pagar por aquilo, então a pessoa está remoendo aquilo. Ela está trazendo no coração dela não o amor, e sim o ódio, a desesperança. E aí, essa condenação que depois essa pessoa vai vivenciar quando ela desencarna, vai ser do remorso. Então, cada um de nós pode pensar o seguinte, né? Que se a gente amar o próximo como a si mesmo, ou seja, primeiro você tem que se amar. E aí, quando você se ama, você não fica pensando no mal do outro. Então, esse é um tema, assim, bem complexo, que a gente pode estar refletindo sobre cada pensamento nosso, cada ação nossa, né? Às vezes a gente pensa no mal somente num assaltante, num bandido, numa pessoa criminosa. E às vezes o mal é pensar mal do outro, falar mal do outro, qualquer coisa que remete ao mal. Então, vamos primeiro trazer esse amor dentro do nosso coração, trazer realmente essa misericórdia e essa vontade de fazer o bem, né? Então, em todos os nossos atos, em todas as nossas ações aí na vida. E eu vou finalizar esse evangelho de hoje aqui com uma oração, que é a oração de São Francisco. E eu vou deixar essa imagem aqui para que a gente possa perceber que assim o amor ele está em tudo, a gente só precisa ali se conectar com ele. Então, às vezes um irmão que não está mais aqui, que está ali em sofrimento, às vezes você nem sabe que ele está ali em sofrimento, mas todos nós quando desencarnamos, a gente vai se deparar com todo o nosso processo na vida, né, em tudo aquilo que todas aquelas ações que nós fizemos de bem e todas aquelas ações que não fizemos de bem. Então, agora, nesse momento, é um convite para que a gente possa entrar em contato com a energia da oração. Vamos dedicar a todos os irmãos que estão desencarnados, estão dentro de uma condição aí de serem impulsionados a olhar para as ações que elas precisam reparar internamente e pensar no bem. E eu vou fazer essa oração com uma música. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver essas informações de hoje e que a gente realmente mude, às vezes, algumas crenças que a gente pode ter internamente. E se não tem, saber fazer uma oração correta, porque não é pedir para que mudem as situações das pessoas, e sim que elas possam realmente entrar em contato com essa reparação interna. Então, vamos lá. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado,
pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Então, diante dessas palavras, diante do Evangelho dessa noite, eu convido cada um a colocar em suas orações, suas preces, a todos aqueles irmãos sofredores que precisam de coragem interna para poder assumir tudo aquilo que podem ter feito e que os condenaram, né, a algumas ações e sofrimentos internos, para que eles possam ter coragem de se arrepender e ao mesmo tempo elevar seu pensamento a Cristo, para que realmente possam encontrar forças para ações para o bem, para que eles queiram realmente estar em contato com o bem, né? Nessa eternidade que é a nossa vida. Então, fiquem com Deus, boa noite a todos e até o próximo Evangelho. Gratidão.